Saudações, sacerdotisas e iniciados. Hoje eu vou falar de 5 instituições herméticas que contribuíram muito para a divulgação do hermetismo ao longo desses séculos. Vou falar primeiro das 2 mais antigas, que surgiram por volta do ano 1630 a 1640, que é a maçonaria e o movimento Rosa Cruz. Ambos nasceram primeiro como um movimento cultural tímido, mas estava na raiz do iluminismo. A Rosa Cruz surgiu na Alemanha e a maçonaria surgiu na Inglaterra. Nesses ambos países, essas culturas esotéricas foram alimentadas pelo hermetismo e pelo platonismo, que estavam muito vigentes durante o renascimento cultural dos finais de 1400, ao longo de todos os 1500, até chegar próximos a 1600. Durante todo esse período, ocorreu a formação de gerações e gerações de magos, principalmente na Inglaterra, na França, na Alemanha, Espanha, entre outros países, no qual se tinha uma efervescente cultura. Nesse contexto, perto de 1600, logo após as revoltas protestantes, esses movimentos intelectuais foram ganhando força, adentrando aos círculos intelectuais da sociedade e também aos círculos de mistérios, as pessoas que tinham uma grande espiritualidade. E não demorou com que esses movimentos culturais formalizassem instituições. A maçonaria foi a primeira a formalizar instituições, com criações de lojas maçônicas. A palavra loja, ela significa lar no sentido dos lares, da força da egrégora que mantém a reunião daqueles homens como se fosse uma família espiritual. Essa loja maçônica, ela é composta segundo um design hermético, no qual todos os elementos dentro do templo são simbólicos e estão falando da alquimia, da transformação interna do ser humano. Um pouco depois, a Rosa Cruz começou também a formalizar lojas e capítulos. A maçonaria, em 1717, reuniu várias lojas para criar uma grande organização, chamada um Grande Oriente ou Grande Loja, no qual criou um governo central para essa designação maçônica. De 1717 até os dias de hoje, se mantém uma continuidade institucional dessa vertente da maçonaria. A Rosa Cruz, ela teve várias instituições e nos dias de hoje, Rosa Cruz e maçonaria são uma miríade de lojas e capítulos, algumas alinhadas, outras isoladas e independentes. Então, mesmo que elas mantenham instituições esotéricas, elas possuem também um caráter de um movimento cultural hermético até os dias de hoje. Ambas são contemplativas, mas a Rosa Cruz, ela tem uma porção operativa maior. Ou seja, os trabalhos de teurgia, de magia cerimonial, elas não acontecem internamente nessas lojas, não de uma forma cerimonialística. Elas funcionam de uma forma contemplativa, que são os cultos
a virtude, a meditação, as orações, enfim, elas funcionam como escolas de mistério, onde são transmitidos aos adeptos o segredo dos arcanos. Posteriormente, próximo ao ano 1900, ou seja, a maçonaria já contava com mais de 300 anos, e a Rosa Cruz também, surgiu na Inglaterra, dentro de uma loja maçônica. 3 mestres maçons se reuniram para criar um capítulo Rosa Cruz especializado em magia cerimonial. Esse capítulo Rosa Cruz aumentou e virou uma loja Rosa Cruz na Inglaterra, e os seus praticantes começaram a ter renome nos círculos esotéricos ingleses, que perto do ano 1880, 1890, já estava numa grande maturidade esotérica. Já tinha muitos autores que haviam estudado e publicado livros de esoterismo nesse momento. Assim, um desses maçons, um desses mestres maçons, junto com seus companheiros, entre eles o Samuel Liddell, constituíram a Golden Dawn, uma ordem hermética voltada para a magia operativa. Ela cria então um contraste com a Rosa Cruz e com a maçonaria, pois ela busca se especializar na magia cerimonial e no hermetismo. Baseado muito nos estudos de Eliphas Levi e de Cornélio Agripa e, sobretudo, ao Francis Barre. Dessa Golden Dawn, que teve uma vida rápida, ela acabou próximo a 1900, teve instituições chamadas Golden Dawn que deram continuidade, mas a Loja Templo ela acabou quando da saída do Samuel Liddell, que era o gênio por detrás dessa organização. Dos desdobramentos da Golden Dawn vieram várias lojas, várias ordens místicas e várias organizações telêmicas, entre elas a AA, Astro Argento, a OTO, Ordo Templos do Oriente, e muitas outras ordens telêmicas. Próximo ao ano de 1900, especialmente com Papus e o Viracocha, que é o nome esotérico de Arnold Krumheller, eles criaram a Igreja Gnóstica, uma igreja esotérica existida também dentro de ordens maçônicas e capítulos Rosa Cruz. Era uma igreja fechada, secreta, apenas para aqueles que tinham os graus esotéricos de iniciação. Papus criou também o martinismo e, a princípio, no martinismo e nas ordens telêmicas, só eram admitidos mestres maçons. Não eram admitidas outras pessoas. Era uma ordem voltada, então, para um público exclusivo da maçonaria, mas que buscava ter os aspectos operativos da alta magia. Porém, próximo em 1940, isso mudou e muitas outras pessoas passaram a ser admitidas. Na continuidade da Golden Dawn, essa admissão já foi próximo ao ano de 1910. Então, 1920, 1930, muitas pessoas que não eram maçons adentraram os círculos esotéricos. A ideia de uma igreja gnóstica, ela foi fundamental ao longo de todo o século XX e começo do século XXI, pois muitos movimentos dentro da maçonaria e da Rosa Cruz vieram a constituir várias e várias igrejas gnósticas ou movimentos gnósticos, sendo o de maior alcance, o mais popular,
o feito por Samael Aun Weor na América do Sul, que contou perto do ano de 1990, com muitos lumisiais, lojas e capítulos ao longo de todas as capitais das cidades de toda a América do Sul. Então, além dessas, que são propriamente herméticas, existe uma ordem esotérica muito importante, que é o movimento teosófico da Sociedade Teosófica, criada pelo maior nome da teosofia, que é Helena Blavatsky. Muitas dessas ordens, seja o movimento gnóstico, as igrejas gnósticas, seja as ordens telêmicas ou o movimento martinista, eles se comunicaram diretamente com a teosofia da Madame Blavatsky. Então, hoje, no ano de 2023, nós podemos falar que essas 5 vertentes são as principais difusoras do hermetismo ao longo desses últimos 2 séculos. A maçonaria, o movimento Rosa Cruz, as ordens telêmicas, as igrejas e os movimentos gnósticos e a sociedade teosófica. Graças a essas 5 vertentes, nós conseguimos reunir todo esse conhecimento vasto do esoterismo que compõe essa magnífica cultura que nós chamamos de alta magia.